Para que a gente possa entender um pouco mais sobre criptomoedas e todo esse mercado aí cripto, é preciso que a gente volte um pouco no passado. É preciso entender a motivação que fez com que nascesse essa moeda e qual é a motivação da transação dessa moeda, enfim. Já que hoje em dia a gente tem tantas moedas que podem ser transacionadas aí pelo Brasil e pelo mundo afora. E é sobre isso que nós vamos falar logo após a vinheta. Muito bem, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou o Buba e aqui a gente fala sobre criptomoedas, blockchain, tecnologias, programações e investimento. Se você não é inscrito, por favor, considere se inscrever e ativar os sininhos. Pois bem, hoje a gente vai falar um pouco sobre a ideia do Bitcoin e a ideia das criptomoedas que vieram logo após o seu surgimento, né? Então é preciso a gente entender um pouco da motivação que fez surgir essa moeda aí no mercado de 2008, né? Sabemos que a crise bancária ali por volta de 2008 foi o que ocasionou essa grande motivação para a criação do Bitcoin. Mas quem criou o Bitcoin e quem criou as outras criptomoedas depois do Bitcoin? Porque todas as outras criptomoedas foram geradas depois da criação do Bitcoin. O Bitcoin é um código de fonte que é aberto para qualquer pessoa que tem interesse em criar a sua criptomoeda e pode pegar esse mesmo código e replicá-lo com as mesmas características, mudar algumas funções, algumas características específicas para a sua ideologia. Mas quem criou o Bitcoin, não sabemos. O que nós temos é um pseudônimo, né? Satoshi, que pode ser uma pessoa, um grupo de pessoas, a gente não sabe exatamente quem determinou essa criação, mas para todo ídolo a gente precisa pôr um rosto. Então, aqui eu tenho aqui no meu quadro do meu lado direito, é o rosto do atual Satoshi, né? O que a gente tem como ideologia que criou o Bitcoin. Mas qual foi a motivação do Satoshi? O Satoshi ele queria criar uma moeda que fosse livre do mercado financeiro, que não dependesse de terceiros, onde a gente pudesse transacionar essas moedas de pessoas para pessoas e que ainda pudesse manter as características do dinheiro, né? Que a gente pudesse ter aquela confiabilidade, que ele fosse divisível, que ele fosse portável, que fosse de fácil armazenamento. Então, por esse motivo, o Satoshi começou a trabalhar numa moeda criptográfica, né? Num algoritmo criptográfico que pudesse gerar essas características da moeda atual que nós temos hoje, a qual nós pudéssemos transacionar livre de terceiros, que eu pudesse confiar que o dinheiro que eu estou recebendo nesse exato momento é um dinheiro válido. Mas esse é um papel que o banco, né, se propõe a pôr essa garantia, que você pode pegar esse dinheiro, aceitar, porque ele vai ser facilmente trocado por bens e serviços. Então o Satoshi ele tinha essa visão de criar uma moeda que fosse totalmente livre de qualquer outra parte, de uma terceira parte, que você pudesse confiar, a partir do momento que você recebeu aquela moeda, você pudesse manter ela e transacionar, que outras pessoas também poderiam aceitar essa moeda como forma de dinheiro. Então, por volta de 2008, esse grupo de pessoas, né, ou essa pessoa denominada de Satoshi, criou essa moeda que fosse livre de terceiros, criptográfica, facilmente identificável, transferível e, acredite ou não, essa moeda é transparente. Temos por base ali para o funcionamento dessa moeda uma nova tecnologia que foi desenvolvida chamada de blockchain, que também falaremos sobre isso nos próximos vídeos, mas precisamos aqui adentrar um pouco sobre esse assunto para que a gente possa entender mais um pouco sobre essa criptomoeda ou sobre todas as outras criptomoedas que tem como base a blockchain. Então a blockchain ali, ela é a base de toda a criptomoeda. A blockchain é como se fosse um grande livro de ponto, onde todas as transações que são realizadas são vistas de forma transparente. Você consegue facilmente, se souber o ID da transação, ou a quem pertence, ou para quem vai aquela transação, né, através de sua identificação, você consegue ver todas as movimentações que foram realizadas ao longo de todo o tempo da criação daquela carteira. Então o Bitcoin ele é facilmente conferível, ele é transparente, mas isso não quer dizer que é identificável através de pessoas, não. Ele tem uma característica de ser transparente, mas ao mesmo tempo ele é anônimo, uma vez que você não consegue ligar essas carteiras a uma determinadas pessoas. Então permanece ali com aquela ideia de ter um anonimato, você não precisa confiar ali na outra parte, né? Você não precisa nem saber quem é a outra pessoa a qual você está transacionando, que esse é o papel do dinheiro. A gente não precisa conhecer
a pessoa com quem a gente está transacionando para saber se o dinheiro dele é real, é verdadeiro. A gente não precisa disso porque o Estado ele se propõe a fazer esse papel, né, através das emissões de cédulas, as conferências e etc. Então, com base nisso, o Bitcoin ele surgiu ali com essas mesmas características do dinheiro, que a gente não precisasse conhecer a parte envolvida ali naquela transação, mas que a gente pudesse confiar com que o valor que nós recebemos dela é de fato um valor que é transacionável, um valor que eu possa passar e que outras pessoas também veem valor naquela moeda, naquela forma de troca. Mas para entender um pouco mais, qual foi a real motivação? Tendo em vista que a gente tem ali as moedas fiat que já se propõem a fazer isso e, de certa forma, até muito bem, né? Você pode confiar bem que o dinheiro é verdadeiro, exceto quando tem aquelas notas falsas que são muito bem feitas, mas hoje em dia tem caneta, uma série de ferramentas que a gente pode verificar com facilidade a validade do dinheiro. Então o Bitcoin também tem assim a sua confiabilidade, né? Porque todas as transações realizadas no Bitcoin e outras criptomoedas que também usam a blockchain assim de forma transparente, pode ser facilmente conferida. A gente não precisa confiar na parte envolvida ali por trás da nossa transação. Mas o surgimento do Bitcoin, ele se deu por volta de 2008 por conta de uma crise que aconteceu nos bancos. E eu posso explicar um pouco desses assuntos mais na frente, mas eu também vou deixar aqui algumas recomendações de leitura e até de um bom filme que fala muito bem sobre isso aí, que se chama The Big Short. Em português é A Grande Aposta, um bom filme que vai contar muito bem essa história de como os bancos alavancavam ali o seu capital de investimento e como isso prejudicou eles aí ao longo do tempo, né? De forma que até veio quebrar alguns bancos e isso fez um grande rombo no mercado financeiro por volta de 2008. Então essa foi a grande motivação que fez com que o Satoshi criasse ali uma criptomoeda, uma moeda que fosse descentralizada e que não tivesse ali pela permissão do Estado e que a gente pudesse confiar da mesma forma, uma moeda que fosse deflacionária e não uma moeda que tivesse uma forte intervenção do Estado. Então esse foi um dos principais motivos com que fez o surgimento do Bitcoin. E logo em seguida, a criação do Bitcoin, com o sucesso ali da sua tecnologia blockchain, deu origem a outras criptomoedas. Hoje em dia a gente tem várias criptomoedas, cada dia novo surge uma nova criptomoeda. Dentre elas a gente tem as mais famosas, né? Eu posso citar aqui algumas, por exemplo, o Ethereum, a Solano, a ADA Cardano e algumas outras que nem tem tanto valor assim, como Shiba Inu, e que certamente você já viu a moeda do cachorrinho, a Dogecoin, já deve ter ouvido falar sobre ela. Então, assim, essas moedas, cada uma tem a sua característica diferente, cada uma prevê uma ideologia ali diferente, né? E é importante a gente diferenciar cada uma delas para que a gente possa dar valor a uma criptomoeda, uma vez que o valor de qualquer coisa é subjetivo. A gente não valoriza algo pelo seu valor intrínseco, mas sim pelo que a gente julga importante naquele momento. Então a pessoa pode julgar muito mais importante uma criptomoeda do que o próprio valor do dinheiro em si, né? Ou seja, ele dólar, real ou euro. Então é bem importante a gente também, ao longo do tempo, entender o sentido do dinheiro, o que é o dinheiro e a valorização do dinheiro, enfim. Bem, eu separei aqui alguns gráficos para exemplificar o crescimento do Bitcoin e pretendo comparar isso também com o desempenho das moedas fiat, né? A gente vai comparar ali a relação do dólar e também vamos comparar o real para ver como é que a gente fica nessa questão de valorização, porque se vê muito falando aí nas mídias, né, que o Bitcoin ele vem perdendo seu poder de compra, se desvalorizando, e o que a gente sempre observa nessas notícias é que elas são meio tendenciosas. A grande maioria dessas notícias olham apenas a curto prazo, e eu pretendo mostrar para vocês uma visão diferente. A gente vai comparar o dólar real e as criptomoedas desde a época da sua criação e vamos ver assim o seu poder de compra ao longo desses anos. Eu quero comparar primeiro aqui através desse gráfico aqui do poder de compra, né, que é o nosso índice do CPI. Esse link aqui vai estar na descrição, de um grande economista que eu acompanho ali, o Fernando Urris. Se você não é inscrito no canal dele, por favor, se inscreva para você ficar por dentro do mercado financeiro, porque apesar de a gente falar aqui sobre a ideologia das criptomoedas, as criptomoedas andam em conjunto com toda a tendência financeira do mercado. Então é bom a gente entender outros indicadores que fazem o preço de todos os itens e produtos, inclusive do Bitcoin subir e descer. Mas pegando esse gráfico aqui, como é que a gente pode interpretar isso?
desde o tempo da sua criação aqui, o dólar, ou $100, se desvalorizou até o ponto de $100 no ano de 2020 valer apenas 3,56 centavos de dólares. Ou seja, o que você poderia comprar com $100 desde a época da sua criação, a partir de 2020 você só poderia comprar 3,60 centavos de dólares. E olha que eu estou falando de uma moeda forte, que é uma unidade de conta, posso dizer assim, para quase toda parte do mundo. E se a gente analisar um pouco, isso não fica muito diferente da nossa moeda, né? Vamos ver aqui um gráfico também do Fernando hoje, que mostra a desvalorização aqui do índice IPCA do real desde a sua criação, né, que é ali por volta de 1994 até o ano de 2021, ou seja, quem tinha R$100 poderia comprar ali bastantes bens e serviços. Com o passar dos anos, aquele mesmo R$100 ele só veio desvalorizando ao ponto de você poder comprar apenas R$14,94 de serviço. Então, nota-se que é uma moeda totalmente inflacionada, com que faz com que o mercado acabe sofrendo ao longo dos anos, ao invés de a gente ter uma reserva de valor. E eu vou explicar isso ao longo dos próximos vídeos, o que é a inflação e como eu vejo o poder de compra sendo corroído com as inflações que acontecem aí ao longo dos anos, né? Mas vamos voltar aqui novamente para o gráfico aqui na tela, que agora eu vou mostrar um pouco sobre o crescimento ou a perca do Bitcoin, dependendo da forma que a gente analise esses gráficos que estão disponíveis na internet, né? A gente vai observar que, dependendo da forma que a gente analisa o gráfico, né, como as mídias fazem, tendenciosas, a gente pode ter resultados totalmente diferentes. Então, se de fato nós observarmos aqui a curto prazo, desde o ano passado, né, que por volta de 2021, o Bitcoin ele vem perdendo realmente seu poder de compra, né? Se eu traçar aqui uma linha, uma reguinha, olha, não se preocupe com esses candles, com esses gráficos, a gente vai ter um conhecimento posterior nos próximos vídeos e eu vou explicar exatamente como ler isso e como interpretar todos esses candlezinhos aqui. Se você já tem conhecimento sobre isso, por favor, ignore, porque o que eu venho falando aqui nesse exato momento é para nivelar o conhecimento para as pessoas que estão de fora do mercado e que nunca trabalharam com criptomoedas ou qualquer outro tipo de leitura de gráfico. Mas é importante a gente notar aqui que cada candlezinho desse aqui, ou seja, cada barrinha dessa vermelho ou verde representa um período de um mês, ou seja, esse mês aqui que passou, ele era muito forte, né, verde, teve muita movimentação e ele fechou um candle positivo. Já o mês seguinte, a gente teve alguns candles abaixo da abertura do candle passado. Como eu disse, não se preocupe com isso agora que eu vou explicar posteriormente. Mas veja bem, que se a gente comparar aqui o período de outubro de 2021 até a data de hoje, de fato a gente vai ver aqui que o Bitcoin ele se desvalorizou 66%, o que é uma grande perca, né? Você perder 66% do seu patrimônio em menos de um ano, de fato faz com que você questione esse mercado cripto, né? Porque eu deveria investir em algo no qual eu perco o seu poder de compra em menos de um ano 66%. Mas não é bem assim. Lembra que eu mostrei ali os gráficos tanto do real quanto do dólar desde a sua época da criação? E é exatamente isso que eu também pretendo fazer com o Bitcoin. Vamos ver se ele desvalorizou ou valorizou desde o momento da sua criação. Então, se eu voltar um pouco mais aqui, já vimos algo bem diferente, né? Bom, então aqui hoje, atualmente, o Bitcoin está custando ali por volta de $20.048, mas se a gente voltar um pouco mais aqui no tempo, e vamos comparar aqui o Bitcoin por volta de julho de 2017, onde ele valia ali por volta de $2.475, quanto de poder de compra eu tive nesse período? Olha, é bem simples. Eu vou traçar aqui novamente a minha reguinha para que a gente veja esse crescimento aqui em porcentagem e em períodos também. Então eu tenho aqui, ó, por volta de $2.023, e agora eu tenho aqui o seu topo máximo, que ficou ali por volta de $69.518. Então veja aqui que num período de 52 barras, ou seja, num período de 52 meses, o Bitcoin se valorizou aqui numa porcentagem absurda de 3.336%. A gente está falando de um crescimento de mais de 33 vezes o seu capital, ou seja, mais de 33 vezes o seu poder de compra. Então suponhamos que algum bem ou serviço desde aquela época fosse precificado em Bitcoin. Você teria crescido esse poder de compra
33 vezes, o que é um valor totalmente fora do que a gente costuma ver no mercado financeiro. Enquanto nós temos aqui o real se desvalorizando desde o período da sua criação, e isso não fica muito diferente também do dólar, que vem se desvalorizando desde o período da sua criação. Por outro lado, nós temos uma moeda que vem se valorizando a cada ciclo de halving. E eu vou explicar isso, o que é o ciclo de halving, mais na frente, não se preocupe. Mas isso não para por aí. Se eu voltar um pouco mais a barra, nem dá para ver gráficos aqui, a gente vai ver também que teve uma valorização muito grande aqui dessa criptomoeda por volta de 2013. Então, sabemos que o Bitcoin foi criado em 2008, mas ele só começou a ser comercializado mesmo, assim como meio de troca, a partir do ano 2010. Então, de lá para cá, esse período foi assim de adaptação, era visto como uma moeda de internet, uma moeda de joguinho. Então, o pessoal não dava muita atenção para isso, até o seu primeiro ciclo de halving, onde o Bitcoin se valorizou aqui absurdos 1.485%. A gente está falando ali de um crescimento de 14 vezes o seu poder de compra. É como se você deixasse ali $100 e do nada você acordasse para sua conta e dissesse, nossa, eu tenho 14 vezes isso aí. É bem isso que aconteceu. Mas, como eu falei, não para por aí. Se você analisar desde o período da sua criação, a gente vai ver que o Bitcoin se valorizou de uma forma absurda. Mas não é o que a gente vê que as mídias relatam, né? As mídias sempre, quando fala do Bitcoin, fala que o Bitcoin morreu. Inclusive tem até um site que registra quantas vezes o Bitcoin morreu através das notícias que são noticiadas na mídia. Então assim, é um jogo de gato e rato, né, onde a gente vê a mídia sempre falando mal das criptomoedas por algum intuito, né? E ao longo dos próximos vídeos a gente vai entrar um pouco mais assim na teoria e na ideologia do Bitcoin e tentar entender um pouco mais esse universo, como ele funciona. Então, com um pouco desse conhecimento que eu passei para vocês aqui, com esses gráficos, e inclusive eu vou deixar todos os links aqui na descrição, a gente já pode ter uma noção um pouco mais abrangente sobre as criptomoedas. Então, não é exatamente o que as pessoas falam. Certas mídias, elas têm o costume de notificar ali que o Bitcoin é algo como criminoso, né? Porque não dá para identificar a parte envolvida por trás daquela transação. Aí eu te pergunto, e não acontece o mesmo com as moedas fiat? E se eu for colocar aqui numa escala de porcentagem, eu acredito que tem muito mais gente praticando crimes com real e com dólar do que até a criptomoeda, a própria criptomoeda. Até porque a criptomoeda ela é de forma transparente. Eu não consigo identificar quem está por trás daquela transação, mas eu consigo identificar para onde foi a transação. E que fica até mais fácil que da polícia identificar quando aquele dinheiro ou aquela criptomoeda foi movimentada. Até que quando chega numa corretora, e lá você precisa se identificar para transformar aquela criptomoeda em uma moeda fiat, seja real, dólar, euro ou qualquer outro tipo de moeda. Então eu vejo que as criptomoedas ela tem um papel fundamental para o crescimento de qualquer economia, porque se a gente parar para observar, a gente tende a sempre estar andando tecnologicamente, né? A gente sempre tende a desenvolver soluções onde fique mais fácil cada dia mais a gente transacionar ou fazer certas dados e operações. Então eu vejo assim que as criptomoedas ele tem um papel muito fundamental na tecnologia, né? Porque a gente tende a fazer o avanço tecnológico e é natural que, com o passar do tempo, a gente tende a buscar formas mais práticas de transacionar, de viver. Se a gente parar para observar, aí, o Estado já fez um bom papel aí na área da tecnologia, criando o Pix para a gente, né? Onde fica muito prático, em vez de eu ter que ir até um caixa eletrônico e sacar uma grana para poder fazer alguma determinada transação, hoje fica muito mais fácil a gente poder fazer essa transação através do Pix. Então eu vejo que a tecnologia ela anda assim para o bem da humanidade, né? Para que os indivíduos consigam realizar cada vez mais, em menos tempo, certo tipo de atividade. Então, se você está interessado em conhecer um pouco mais sobre Bitcoin e outras criptomoedas e até a tecnologia por trás dessa blockchain aí, como realmente funciona, fica no meu canal que a gente vai explanar esses vídeos aí conforme os próximos dias. A gente vai falar um pouco mais sobre cada conceito de criptomoedas e se aprofundar um pouco mais nesse mercado de blockchain. Se ficou alguma dúvida com relação à ideologia do Bitcoin, não se preocupe. Como ver esses gráficos que eu mostrei aqui na tela, como fazer essas comparações, a gente vai ter próximos vídeos e que vou explicar um pouco mais como isso funciona e até a gente vai fazer aqui alguns exemplos
técnicos de análise. Então, antes de finalizar esse vídeo, é muito importante que você saia daqui entendendo pelo menos os princípios básicos de uma criptomoeda, né? E a criptomoeda nada mais, nada menos é uma tecnologia, como o próprio avanço do dinheiro hoje, que se tornou uma moeda digital através da transação do Pix. Já era muito fácil fazer transações ali utilizando o próprio banco para fazer isso, mas o Pix ele veio para simplificar ainda mais essas transações. E é nesse mesmo sentimento que a gente deve olhar as criptomoedas. Nós não devemos estar olhando a criptomoeda como pirâmide ou como uma forma de esconder o dinheiro de transações ilegais. Na verdade, isso, como eu expliquei, já é totalmente possível com o dinheiro fiat, né? O dinheiro de papel também é fácil você fazer essas transações. Mas esse não é o intuito da criptomoeda, não é se esconder de qualquer outra coisa. Você tem ali uma forma de transacionar, né, fazer suas transações e precificar os seus bens e serviços de uma forma que você não precise confiar no terceiro, ou seja, você seja responsável pela sua finança, pelas suas criptomoedas, como você armazena aquele dinheiro. Veja, se você tem dinheiro em casa, você vai procurar uma forma mais segura de armazenar esse seu dinheiro, né? Por exemplo, você vai botar debaixo de um colchão? Não, né? Você vai colocar esse dinheiro dentro de um cofre ali, onde só você tem uma senha que você possa ter acesso àquele dinheiro. Então, já existe uma certa responsabilidade em manter as suas finanças e os seus valores seguros, né? Então, o Bitcoin ele não se propõe apenas em ter uma forma segura de armazenamento, ele se propõe em ter uma forma de confiança naquela moeda. Então, o Estado ele se propõe em validar o dinheiro e o Bitcoin ele se propõe que você seja responsável pelo seu dinheiro, uma vez que a parte da validação já foi resolvida e a gente vai falar mais sobre isso nos próximos vídeos. Se ficou alguma dúvida, por favor, comente aqui que eu posso estar complementando, ou quem sabe fazer um novo vídeo, seja aqui no YouTube ou nas minhas outras mídias sociais, onde eu falo ali diariamente sobre o mercado de criptomoedas, onde eu tenho um maior contato aqui com o meu público. E é sobre isso que eu queria falar nesse vídeo e nos vemos nos próximos vídeos. Então é isso, pessoal, eu fico por aqui. Acredito que eu não tenha mais nada a acrescentar, mas se caso ficou alguma dúvida com você aí sobre um pouco do conhecimento da ideologia do Bitcoin, por favor, manda uma pergunta aqui na caixinha e considere também me seguir nas redes sociais, né? Porque lá eu falo diariamente sobre criptomoedas e quem sabe eu posso tirar a sua dúvida ali até de forma mais rápida, sem necessidade de gravar outro vídeo. E se você não é inscrito, por favor, considere se inscrever, ativar os sininhos e compartilhe esse vídeo para que a gente possa alcançar cada vez mais pessoas que se interessam sobre esse assunto de criptomoedas e blockchain. Então é isso, agora eu fico por aqui e até o próximo vídeo.